Jesus está contando aqui, irmãos, uma parábola. Nós vimos aqui que esse certo doutor da lei, que tinha um conhecimento, aleluia, louvado seja Deus, ele tentando aqui, ele dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. E ele disse que está escrito na lei, como lei, aleluia: amarás o teu Senhor e o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Nós temos que amar o nosso Deus, irmãos, por todo o nosso coração, por todas as nossas forças. E ele continua aqui dizendo: e de todo o teu entendimento. E aí Jesus, aleluia, fala: e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, ele conta essa história para que a própria, aleluia, pessoa venha aqui seguir e tirar suas conclusões de quem verdadeiramente ama o próximo. Aleluia. Tem um ditado que diz, irmãos, que as nossas ações revelam quem nós somos. Assim nós dizemos que amamos o próximo, aleluia, mas às vezes, aleluia, na realidade, aleluia, o que nós fazemos muitas das vezes não condiz com aquilo que nós falamos. E Jesus, aleluia, louvado seja Deus, nos ensina aqui, através desta parábola. Nós observamos, irmãos, que aleluia, o sacerdote, quando ele vendo aquele moço lá, meio morto, aleluia, ele passou de lado, e ele não fez caso daquele homem que estava meio morto. Aleluia. Diante, aleluia, vem passando o levita, e o levita olha lá, louvado seja Deus, e também passa de lado. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não fez caso daquele homem que estava no morro. Quantas das vezes, irmãos, aleluia, nós passamos por pessoas que estão nesta mesma situação. Será que nós temos olhado, irmãos, para essas pessoas com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia? O bom samaritano, irmãos, quando ele passou, a Bíblia não relata, irmãos, aleluia, ou seja, a Bíblia diz que, aleluia, o bom samaritano, aleluia, não conhecia aquele homem, porque se você observar, a Bíblia vai falar que era um estrangeiro. Mas o bom samaritano foi lá, viu ele cair e ajudou aquele homem. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ele levou aquele moço, aleluia, louvado seja Deus, para um lugar, para um hospedeiro. Mas em primeiro lugar, de imediato, ele correu ali e curou, ou seja, passou lá um azeite nas suas feridas, para amenizar aquele sofrimento, para amenizar aquela dor a qual ele estava passando, porque há poucos minutos, aleluia, há poucas horas, aquele moço tinha sido açoitado, ele tinha sido, louvado seja Deus, aleluia, açoitado, aleluia, louvado seja Deus. Uribiclama, alabás, uribiclama, alabás. Mas ele foi lá, irmãos, ele não olhou quem era aquele moço. Ele foi lá, ele ajudou, ele disse, aleluia, quando ele chegou no hospedeiro, ele disse, aleluia, olha, cuida desse moço aqui. Cuida desse moço aqui. Eu vou te deixar um dinheiro aqui. Aleluia. E tudo que tu gastar, eu vou te retribuir quando eu voltar. Olha a intenção desse homem, irmão, do bom samaritano. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O que eu quero que você entenda nesta palavra, aleluia, ou melhor, o que nós entendemos do projeto Bênus? O que você pensa desse projeto? Ah, pastor, vou lá, aleluia, com todo respeito, pastor, aleluia. Ah,
camisa, está tudo bem. Não. Aleluia. É preciso nós cumprir esta missão. Projeto, aleluia. Aleluia. Missão urgente. Não é para amanhã. É para ser agora. Porque as vidas, irmãos, estão precisando hoje. Não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. As almas estão perecendo, as almas estão sofrendo, e nós precisamos reagir, aleluia, e salvar almas para o reino de Deus. Foi para isso que Deus te levantou, foi para isso que Deus te chamou como um bom samaritano, aleluia, para que você possa levantar alguém, para que você possa ajudar alguém. A obra precisa, irmãos, de ser feita, de homens e mulheres de Deus que amam a causa do Senhor. Eu estava vendo a história de Jesus, irmãos, que Ele deu a vida por nós. Eu observei, irmãos, que por um momento Jesus não queria sofrer. Que é isso, pastor? Se você ler a Bíblia, vai dizer que em uma certa feita Jesus estava orando antes de ele ir para a cruz, antes de ele ir para o Calvário. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor dizendo assim: aleluia, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que tão grande seria a dor, o sofrimento a qual ele ia passar naquela cruz. Mas sabe por que ele ia sofrer? Por causa de mim, por causa de você, por causa dessa nação. Aleluia. A Bíblia não fala isso, irmãos, mas eu creio que naquela oração Deus mostrou alguma coisa para Jesus. Eu creio que talvez Jesus, ele viu uma visão, não sei, isso sou eu que estou falando, mas estou aqui fazendo uma comparação. Por que eu digo isso? Porque Jesus continuou orando. Talvez Jesus mostrou eu, talvez ele mostrou João nas drogas, a Maria na prostituição, talvez Deus mostrou para ele um derramamento de sangue sobre a face da terra. Porque, aleluia, se ele não tivesse, aleluia, cumprido a missão, nós não teríamos salvação. Eu acredito que Jesus, aleluia, continua a oração, e a Bíblia vai falar que Jesus começou a orar, aleluia. Ele disse assim: Pai, passa de mim esse cálice, aleluia. Mas eu acredito que alguma coisa ele viu, que ele começou a orar e dizendo assim: Senhor, todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer pela humanidade. Se eu tiver de padecer, eu vou padecer para salvar, para libertar, para transformar vidas. E ele se entregou, irmãos. Ele se entregou a si mesmo. Ele se doou. E a Bíblia vai falar aqui: Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Olha aí, irmãos, o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho por amor de nós, por amor de mim, por amor de você. Eu acredito que a intenção de Deus, irmãos, é essa: que cada um de nós vamos cumprir também a missão que foi determinada por nós. Irmãos, eu olho para você que veste esta camisa. É uma responsabilidade que Deus entregou para nós. Não é simplesmente vestir uma blusa, uma camisa. Executar a missão que Deus determinou para nós. Aleluia. Que missão é essa, pastor? Levantar o caído, fortalecer o fraco, ajudar a quem precisa. Assim nós passamos de largo, que nem o sacerdote. O camarada está precisando de ajuda, está precisando de um conselho, e nós passamos de largo, não estamos nem aí. Às vezes é um bêbado, às vezes é um drogado,
com sede de ouvir a palavra. O mundo não queria mais eu. Mas quando, louvado seja Deus, eu cheguei na porta daquela igreja, um obreiro fechou a porta para mim. Irmãos, eu chorava, eu angustiava, mas você está nome de igreja. E eu dizia, eu só quero ouvir a palavra. Ele, não, fique aí mesmo, escute daí. Eu passei por isso. E hoje eu trago isso para o meu ministério. Quantas pessoas estão nessa situação? Um membro, quando chega na igreja, irmão, muitas das vezes, aleluia, ele não está em si. Mas aquilo dentro dele, aleluia, diz, aleluia, que naquele dia pode ser o dia da salvação dele, da libertação dele. Quando alguém estende as mãos, quando alguém ajuda, quando alguém acolhe, e não olha, louvado seja Deus, a situação daquela pessoa. O Salomão lembrou a história também da mulher adúltera. Ela adulterou. Na mente daquele povo, eles queriam matar ela. Vamos matar ela, ela tem que morrer. Tudo bem, ela pecou. Tudo bem, ela errou. Mas se todos nós, irmãos, formos jogar pedra, se todos nós formos julgar aquela pessoa, aleluia, ninguém se salva. E mediante essa palavra eu digo, alguém tem que ajudar. Alguém tem que ajudar. Glória a Deus. Alguém tem que acolher aquela pessoa. A turma queria matar ela, a turma queria apedrejar ela. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, escrevendo ali no chão de cabeça baixa, louvado seja Deus. E o discípulo procurava ocasião para acusar Jesus, talvez para se levantar contra Jesus e dizer, mestre, o que é que tu diz sobre isso? Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. De repente não saiu humano. O nosso grande problema, eu digo isso porque eu cresci dentro dessa igreja, irmãos. Cresci, nasci, aleluia, dentro dessa igreja. E o nosso grande problema é só olhar os defeitos das pessoas, as falhas das pessoas. O projeto Permo tem que ter uma visão diferente. Glória a Deus. De olhar com olhar de amor. Errou. Nós temos a hierarquia da igreja. Nós temos, aleluia, o pastor para dar, vamos falar assim, a sentença. Mas muitas das vezes, irmãos, os membros, nós, muitas das vezes queremos, aleluia, e às vezes nós machucamos pessoas, ferimos pessoas, e muitas das vezes as pessoas estão meio mortas pelo caminho, desanimadas, fracassadas. Jesus, quando ouviu aquela mulher, disse, aleluia, cadê teus acusadores? Aí ele disse, Senhor, foram todos embora. Jesus disse, aleluia, pois também nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que Deus quer, irmãos, é que nós não venhamos pecar mais. Se você errou, se você pecou, você está tomando uma decisão. Deus, ele apaga todos os teus pecados. E ele diz assim, vai e não peques mais.